Amém? Todos me ouvem? Ainda tenho que me acostumar com isso aqui, viu? É a primeira vez que eu estou usando isso aqui. Mas que alegria, queridos. Boa noite a todos. Que alegria estar com vocês. Eu acho que eu senti um boa noite tão fraquinho, pastor. O senhor já estava tão animado aqui, né? Será que eu posso falar boa noite de novo? Boa noite! Aê, que alegria! Muito bom poder estar com vocês. Já quero aqui deixar a gratidão. Hoje o pastor, ele até amarrou aqui, fez aqui a minha gravata, me ajudou aqui, ele deu um nó na gravata, então estou sendo muito bem cuidado. Desculpa aí, viu, gente? Então eu estou sendo muito bem cuidado, então nós louvamos ao Senhor pela vida do pastor Waldenberg, pela vida da Beth, tem cuidado tão bem de nós, e tantos outros que estão envolvidos. Nós citamos eles porque nós estamos na casa deles, e é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Nós já partimos amanhã e nós já estamos com saudades de vocês. Então, que alegria poder estar aqui com vocês. Como nós fomos cuidados este fim de semana. Foi um fim de semana muito intenso. Muito bom poder estar aqui com vocês. Que alegria estar aqui com vocês. Que alegria é estar na casa do Senhor. Eu quero apresentar a minha esposa. Eu também não falei para ela que eu ia pedir para ficar de pé, porque senão ela ia brigar comigo. Então, eu quero que ela fique de pé. Olhe para trás, dá um sorrisão lindo que ela tem para todo mundo ver. Essa é minha linda esposa. Ó, o padrão de beleza que vocês conhecem até aqui acaba, porque agora é um novo padrão. Ela é linda, pode se assentar. Natália Rocha Pereira, Ventura Pereira. Essa é minha linda esposa que está comigo, está me auxiliando sempre brigando comigo, puxando a minha orelha, igual a Beth faz com o pastor Waldenberg também. Mas que alegria poder estar aqui com vocês. Estar na casa do Senhor é sempre uma alegria. Que coisa boa é estar aqui. É justamente isso que eu quero falar com vocês hoje. O privilégio de estar na igreja. Como é bom a gente estar aqui. Nós acabamos de louvar ao Senhor. Nós oramos pelos enfermos. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Chorar com os que choram. Sorrir com os que estão sorrindo. É tão bom ser igreja. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Efésios 4. E nós vamos discorrer um pouco hoje sobre o privilégio de estar na igreja, o privilégio de pertencer a uma igreja. Efésios 4, do 1 até o 6. Você continue com a sua Bíblia aberta. Nós vamos discorrer aí por esses 6 versículos. Que o Senhor fale conosco nesta noite. É com muito temor e tremor que eu estou aqui diante dos irmãos. Eu entendo a seriedade que é em poder passar a palavra do Senhor e que o Senhor possa falar conosco nesta noite. A palavra do Senhor, com muita reverência ao Senhor, mesmo assentados, mas com muita reverência à palavra do Senhor. O texto diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, apóstolo Paulo está dizendo, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui é a parte prática do que Paulo está entrando. Paulo ele começa a sua carta aí discorrendo sobre a identidade da igreja, como nós fomos identificados, como nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Como Efésios 2:1 vai dizer que nós que estávamos mortos, Efésios 1 vai dizer que antes da fundação do mundo ele escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Ele vai dizer em 2:8 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então Paulo ele está apresentando a nossa identidade como igreja do Senhor. E nós estávamos mortos, então ele apresenta essa nossa identidade. O que nós somos agora no Senhor? Antes, então, mortos, agora filhos de Deus. Então, agora, a partir do verso 4, ele vai nos apresentar a parte prática.
Então é como se ele tivesse, olha, até aqui eu apresentei a parte teórica. Agora eu vou mostrar para vocês a parte prática. Por isso que ele já começa aí, rogo-vos. É justamente, olha, depois de tudo isso que eu falei a vocês, agora eu quero que vocês façam e ajam dessa maneira. Ele vai discorrer e eu quero pensar em vocês, com os irmãos, 3 princípios básicos do que envolve estar na igreja. O que realmente Paulo está querendo nos mostrar aqui sobre essa unidade no Espírito, sobre sermos um no Senhor, e o que ele vai nos apresentar aqui sobre esse privilégio que é estar na igreja e o que envolve estar na igreja. A primeira coisa que Paulo nos mostra aqui é que a igreja do Senhor, para que nós possamos ser igreja, para estar na igreja então envolve andar de modo digno. Seu verso 1, ele já começa dizendo, rogo-vos, pois, uma chamada, ele já está começando chamando a nossa atenção, olha, eu estou rogando a vocês, ajam dessa forma. De que forma que o texto vai nos dizer? Eu, prisioneiro no Senhor. Em outras passagens ele se apresenta como apóstolo de Cristo. Em outras passagens ele se apresenta como servo de Cristo. Aqui ele se apresenta como um prisioneiro no Senhor. Que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Então o primeiro detalhe, o primeiro princípio que envolve estar na igreja é andar de modo digno. Esse andar de modo digno aqui, ele nos mostra que 2 coisas. A primeira coisa que é andar de modo digno é ser um. Porque na sequência do texto, ele vai dizer, andar de modo digno da vocação que foste chamados, e aí ele vai discorrer como é realmente esse andar de modo digno do Senhor. É um só povo. E lá em Gálatas 3:28 vai dizer que não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E a primeira coisa, então, que envolve estar na igreja, que envolve andar de modo digno no Senhor, é ser um. É ser um. E aí, no segundo ponto, nós vamos ver algumas características que ele nos dá aqui. Então, a primeira característica dessa dignidade, desse andar de modo digno que o Senhor nos apresenta aqui, é ser um povo, uma só família, composto de judeus e gentios, que era justamente o contexto ali, escravos e livres, homens e mulheres. Isso é andar de modo digno. Isso é ser um. Isso é ser uma igreja. Isso é chamar aqueles que estão passando por momentos de dificuldades e orar uns pelos outros. Isso é igreja. Outra coisa importante também é que esse andar de modo digno da vocação aqui é que envolve o povo santo. Se vocês olharem um pouco atrás, lá em Efésios 1 vai dizer que ele nos chamou para louvor da sua glória, para sermos santos e irrepreensíveis. Então esse andar de modo digno também envolve a nossa santidade. A forma como nós fomos alcançados pelo Senhor e agora como nós vivemos. Nós fomos alcançados por eles, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos, então nós fomos alcançados por Ele. Nós não nos achegamos a Ele, Ele se achegou até nós. Então Ele se achega a nós. Mas não é para que nós vivemos na inércia de qualquer jeito. Mas existe um jeito digno para que nós vivamos no Senhor. E é muito interessante, porque ele lá no verso 17 do seu capítulo 4, aí eu sei que você está com a sua Bíblia aberta para ir acompanhando, ele vai dizer mais uma vez do que é esse viver de modo digno. Ele vai dizer no verso 17 do capítulo 4, isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então Paulo está desenvolvendo aqui o que é esse caminhar, esse andar de modo digno. Estar na igreja envolve esse andar de modo digno, e não somente aqui nos cultos, não somente aqui em que talvez a aparência reflete muito mais do que nós vivemos durante a semana, mas o estar na igreja envolve também, inicia hoje, domingo, dia do Senhor, o dia que nós nos reunimos aqui como igreja do Senhor, mas de segunda a sexta, de segunda a sábado, existe uma lacuna muito grande e esse andar de modo digno envolve todos esses dias para nossas vidas. Um povo santo que lá em Filipenses 2,12 vai dizer sobre desenvolver a vossa salvação.
Paulo trabalha muito essa ideia de que depois que nós fomos alcançados pelo Senhor, pela graça, nós vamos desenvolvendo cada vez mais a nossa santificação. E nós precisamos crescer. Crescer como igreja, não só como uma igreja inflada em números, mas crescer cada vez mais como crentes individuais, nosso relacionamento com o Senhor. Isso é desenvolver a salvação. Colossenses 2, 6 a 7 vai dizer assim, olha, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ou seja, vocês receberam esse Senhor, e Paulo está identificando isso aqui para nós. Ele já disse, olha, vocês têm uma identidade firmada em Cristo, vocês foram alcançados pela graça. Alcançados pela graça, mas para nada, mas existe um propósito. Colossenses está nos dizendo aqui, 2:6, que assim andai nele, vocês foram recebidos, vocês foram alcançados pela graça, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé. Esse é o desafio para nós, o andar de modo digno. E a partir do verso 17, que eu já disse, no capítulo 4, ele está desenvolvendo algumas coisas do que é esse andar de modo digno. Porque é o que compõe todo o capítulo que ele está trabalhando, esse andar de modo digno. Esse andar de modo digno, então, irmãos, ele não é simplesmente algo do tipo em que eu preciso, de certa forma, me revestir do Senhor. Eu me livro do velho homem e eu me revisto do Senhor. Não é simplesmente abandonar a velha vida e não me revestir do Senhor. Mas aqui eu abandono as minhas práticas antigas, mas eu encho do Senhor. Olha aí para o seu capítulo 4. Lá no capítulo 4, 17, nós já lemos, mas a partir do verso 20, ele vai dizer para nós aí. O verso 20 do capítulo 4 vai dizer, não foi assim que aprendestes a Cristo. Aqui ele ainda está trabalhando essa ideia. O verso 22, ele está no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E aí ele vai dizer, olha, vocês deixaram esse velho homem, mas vocês se encham do Senhor. E aí no verso 25, ele vai dizer, olha, deixando a mentira, fale cada um a verdade a seu próximo. Ou seja, vocês deixaram o velho homem, vocês deixaram a mentira, agora fale a verdade. Irais, não pequeis. 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir ao necessitado. Olha, então ele está dizendo, olha, você que antes roubava, agora você vai ter o que comer e você vai poder ajudar ao necessitado. Então o santificar aqui, esse andar de modo digno, que Paulo está dizendo aqui para nós, é esse abandonar o velho homem, mas se revestir do Senhor. Eu abandono o velho homem, mas eu me revisto do Senhor. E é isso que é andar em igreja. É desenvolver a salvação cada vez mais. A igreja é essa que nos ajuda. A igreja é esse ajuntamento solene que nós fazemos como povo do Senhor, caminhando para o mesmo alvo, na mesma direção, auxiliando uns aos outros. Isso é ser igreja. E a salvação ela é desenvolvida aqui em igreja. Ninguém desenvolve a sua salvação sozinho em casa. Esses dias com a Natália a gente estava assistindo os cultos e teve um dia, como o nosso estágio era até só o culto pela manhã, nós chegávamos em casa umas 6 da tarde, então nós acompanhávamos um pouco do culto aqui. E eu falava para a Natália, não tem como assistir um culto em casa. Eu sei da dificuldade que é de alguns irmãos de estarem em casa e não conseguirem, e talvez estão desejosos para estar aqui na igreja. Então nós assistimos o culto de casa, aí você pega o celular, aí você mexe, aí chega uma mensagem, e aí não tem como cultuar ao Senhor ali, em casa, sozinho. Mesmo que seja com a sua família, mesmo que você fale, nós vamos assentar aqui, nós vamos cultuar ao Senhor. Você se distrai, você vai na cozinha, pega uma coisa, não tem como. Porque o ser igreja envolve o envolvimento com pessoas. E o envolvimento com pessoas, a nossa santificação, ela é desenvolvida aqui, a partir da igreja. Nesse viver mútuo. Que é justamente o ponto 2
que estar na igreja envolve o viver mútuo. Envolve algumas qualificações para o bom andamento da igreja. O verso 2 vai dizer, ele vai dar continuidade no modo digno da vocação e ele vai declarar aqui, ele vai dissecar para nós aqui algumas características do povo de Deus. Ele vai dizer com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O viver de modo digno na igreja, o povo de Deus, santo e lavado por Cristo, envolve uma vida piedosa, envolve uma vida, algumas características que nem sempre é fácil lidar em igreja. E foi muito oportuno hoje a pregação do pastor pela manhã sobre conflitos, e já adianta que nós não combinamos nada. Queridos, em muitos momentos nós vamos ter conflitos, nós vamos ter dificuldades. Essas são características que nos ajudam a desenvolver esse andar em igreja. E aqui, queridos, não implica dizer que nós somos um povo perfeito, nós não temos problemas, nós não temos dificuldades. Por exemplo, quando fala suportáveis uns aos outros, aquele irmão que é difícil de lidar. Sabe, aqui não implica dizer que nós não temos problema. Implica dizer que nós precisamos resolver os nossos problemas. O próprio verso aqui de Efésios vai dizer, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, aqui é a rapidez de resolver o problema. Não é simplesmente dormir brigado. Nossa, eu não posso dormir brigado com a minha esposa, porque senão a outra não está dizendo que eu não posso deixar o sol se pôr, então não quer dizer isso. Porque senão na Islândia, que passa 3 noites, 3 dias sem se escurecer, então lá eu posso ficar de boa, brigado, 3 dias com meu irmão. Mas aqui é a rapidez que nós temos que procurar o irmão para resolver o conflito. E o viver em igreja envolve isso. O viver em igreja envolve ter problema. Mas o problema não é ter problema. O problema é não solucionar o problema. O problema é chegar no irmão e dizer, irmão, como eu fiquei chateado com você? Me perdoa se eu fiz alguma coisa. Eu quero resolver isso. Isso é viver em igreja. Essas são algumas características aqui que nos ajudam justamente o verso 3 a preservar a unidade. Ele descreve, se você prestar atenção aí na sua Bíblia, ele vai dizer as características no verso 2, mas ele vai dizer o propósito dessas características. O propósito, então, da humildade, da mansidão, da longanimidade, do suportar uns aos outros em amor. Em amor. Ele declara aqui, em amor. Não é suportar porque tem que suportar. É justamente para preservar a unidade. Tem um propósito aqui, essas características. Essas características que cada um de nós temos que ter, justamente para preservar a unidade do Espírito. E aqui envolve humildade, a mansidão, que não é sinônimo de fraqueza, a longanimidade, que é justamente a paciência com aqueles que são difíceis. Esse irmão aqui. Não vou nem cumprimentar. Difícil demais. Longanimidade. Queridos, eu não estou dizendo aqui, e não é porque eu estou aqui à frente de vocês, que eu sou melhor que vocês e que eu não tenho que trabalhar todas essas coisas na minha vida. Tenho que trabalhar muito isso aqui na minha vida. Preciso trabalhar muito essas características aqui. Suportar uns aos outros. Gálatas 6:2 vai nos dizer levar as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E ele embasa todas essas características em amor. Em amor. Que a base de todas essas características é o amor. Não adianta eu simplesmente perdoar da boca para fora. O Senhor sabe se eu perdoei ou não.
O senhor sabe se eu quero ou não resolver esse conflito ou se eu quero continuar brigado com o meu irmão? O senhor sabe. O senhor sabe. Às vezes a gente se esquece disso, né? A gente começa a fazer algumas coisas que o Senhor, como se o Senhor não soubesse do que está passando no nosso coração. Ele embasa todas essas características em amor. Porque nós devemos suportar uns aos outros, ser manso com o irmão, em amor. Não porque eu tenho que fazer, não porque eu sou obrigado a fazer isso. Mas porque eu entendo que ele me amou primeiro. Mas porque eu entendo que eu que sou difícil. Nós sempre gostamos de olhar para o outro, né? Sempre quando tem alguém pregando aqui, a gente lembra de alguma palavra, a gente... Nossa, essa pessoa poderia estar aqui. Nossa, essa palavra era pontual para aquela amiga minha, aquela colega, para aquele colega meu. A gente se esquece que muitas vezes nós somos os difíceis. E é interessante porque amar os difíceis, a gente sempre lembra de outras pessoas. A gente se esquece que talvez nós estamos sendo os difíceis. Nós que talvez não estamos mantendo o vínculo da paz. Que Paulo vai dizer aqui no verso 3. E então ele diz que todas essas características é para preservar a unidade do Espírito. É para que nós continuemos sendo um. Quantos questionamentos, quantas pessoas que questionam a igreja e dizem: eu não vou lá porque lá só tem problema e gente imperfeita. Queridos, nós somos imperfeitos mesmo. Cheio de problema. Cheio de problema para solucionar. Mas nós estamos aqui porque nós amamos uns aos outros. Em amor. Nós estamos aqui porque nós amamos a Cristo e nós queremos cada vez mais amar o nosso irmão. Caminhar com o nosso irmão. Porque nós amamos a igreja. É tão bom estar em igreja, gente. Tão bom, queridos, meus queridos irmãos. Sabe, não é qualquer um que você chama de irmão. Já parou para pensar nisso? Não é qualquer um que você chama de irmão. É alguém que traz uma intimidade. É alguém que você confia a sua vida. É alguém que você chora quando você está com vontade de chorar e fala: ore por mim, eu não estou bem. Que nós temos problemas, sim. Nós temos imperfeições, sim. E vai me dizer onde que não tem problema. Geralmente, quando essas pessoas dizem isso, elas se esquecem que lá no trabalho delas tem problema. Lá onde ela está envolvida tem problema. Mas é só a igreja que não pode ir, porque lá tem problema. Eu não posso ir à igreja, porque lá tem problema. Então lá tem cheio de gente imperfeita. Mas estar aqui, resolver os problemas, para preservar a unidade do Espírito. Estar em igreja, amar uns aos outros. Não existe privilégio maior do que vir até aqui, se ajuntar como povo de Deus, cantar louvores ao Senhor, ouvir a palavra pregada, cultuar ao Senhor, porque vocês não estão aqui para assistir um culto das pessoas que estão aqui, mas vocês estão prestando um culto ao Senhor. Não existe nada melhor do que iniciar a nossa semana, nosso principal dia, na presença do Senhor, aqui na igreja. O desejo do meu coração é que cada vez mais você ame e entenda o porquê você está aqui. Que você não venha até aqui só porque você foi acostumado a estar aqui desde pequeno. Meu pai me levava, então eu também vou. Mas que você venha porque você ama a igreja, de fato. Que você gosta de estar com os irmãos. O Senhor se agrada quando estamos dispostos a fazer o possível para preservar a unidade. Resolvendo os conflitos, perdoando, amando e caminhando juntos. O Senhor se agrada disso. E aí, é justamente essa ideia que Paulo traz lá no verso 16 do capítulo 4. Ele vai dizer aqui, ele está discorrendo sobre os dons, está terminando aqui a sua fala sobre o que ele está falando sobre os dons. Mas aqui tem uma aplicação muito importante que ele diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Interessante que ele fala de novo em amor. Então esse corpo que soluciona os seus problemas é um corpo que vai se encaixando cada vez mais. Tem um problema? Tem. Vamos resolver, irmão. Queridos, não demorem em resolver um problema.
Não demorem quando você vê alguma situação e você sentiu alguma chateação por algum irmão. Não demore para resolver isso. Porque o verso justamente de Efésios aqui, quando ele diz sobre não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ele está dizendo que você, ao não resolver o problema o mais rápido possível, você está dando lugar ao diabo. Quantos problemas que nós vemos na igreja, quando não soluciona os problemas rápido, o negócio vai virando uma bola de neve tão grande que igrejas chegam a rachar por esses problemas que eram pequenos e você não solucionou e o problema foi tomando uma dimensão. Então é isso que Paulo está dizendo no verso 16. É um corpo bem ajustado, bem consolidado, pelo auxílio de cada parte do corpo, e nós vamos crescendo cada vez mais. E isso vai ficando cada vez mais bem ajustado. Porque nós vamos crescendo. Nós reconhecemos que somos imperfeitos, que temos problema, mas nós vamos cada vez mais perdoando uns aos outros e crescendo no Senhor. A mutualidade cristã é uma expressão usada para descrever o dever que cada crente tem para o outro. Olha que interessante. Quantas vezes Paulo, se você pesquisar a frase amem uns aos outros, você vai ver como Paulo se refere. Ele vai dizer amem uns aos outros, aceitem uns aos outros, saúdem uns aos outros. Várias citações, perdoai uns aos outros. Diversas vezes ele está dizendo e se referindo ao próximo, a sua ação para com o próximo. É esse o viver mútuo, queridos. É esse o viver mútuo. E nós não devemos fazer isso com falsidade, mas em amor. E o terceiro princípio, já estou finalizando, estar na igreja envolve unidade. A unidade cristã surge do próprio Deus. Por que estamos aqui como igreja? Porque o próprio Deus é um com o Senhor e o Espírito Santo. João 10:30 vai dizer, eu e o Pai somos um. João 17:20 e 21 vai dizer, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por que nós somos um como igreja? Por que nós estamos aqui reunidos? Porque o próprio Deus é um com o Senhor. A maior base para nós da unidade é porque o próprio Deus é um com o Senhor. E aqui ele vai usar o 7 vezes. Ele vai dizer aí um só corpo, um espírito, uma esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um Deus Pai de todos. Esse Deus que é só um, e há somente um corpo, porque há somente um Espírito. Há só uma esperança, uma só fé, um só batismo, porque há um só Senhor. Há uma só família, porque há um só Deus e Pai. A Trindade revela para nós, então, a nossa maior base da unidade, do porquê somos uma igreja. O tema que vocês estão trabalhando todo esse ano. Talvez está um pouco cansativo aí os irmãos ouvirem sobre isso, aí vem alguém e fala mais uma vez sobre isso. Mas é tão importante nós falarmos, nós refletirmos sobre a importância da unidade da igreja, de sermos um. E aqui nós vemos como é totalmente demoníaco, antibíblico, quando as pessoas falam, eu posso ser igreja em casa. Queridos, quando nós olhamos para Paulo não era simplesmente um missionário, como nós muitas vezes intitulamos, um missionário que pregava a palavra. Paulo era alguém plantador de igreja. Paulo se preocupa com a igreja, ele escreve cartas para a igreja. A carta que ele não escreve em específico para a igreja, que são as pastorais, Timóteo, Tito, ele está escrevendo alguém para cuidar da igreja. Paulo era um plantador de igreja. E Paulo está nos demonstrando aqui que ser igreja em casa é uma grande farsa demoníaca.
e que cada vez mais as pessoas estão sendo enganadas por isso. Porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um. Nós também somos um. O próprio Deus ora. O Senhor nos chama a ser um porque Ele é um com o Deus e Espírito. E isoladamente, os cristãos não podem crescer de verdade. Não existe alguém que se diz cristão de verdade, sozinho em casa, sem uma igreja. Não existe. Claro, tem situações e situações. Mas o viver mútuo, o estar em igreja, tem tudo a ver com a nossa santidade, tem tudo a ver com o nosso crescimento no Senhor. João 17, 23 vai dizer: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Eu quero terminar, queridos, com uma frase de um livro que chama Igreja é Essencial. Foi um autor que escreveu pós-pandemia, e ele escreveu para nos mostrar que igreja é essencial. Preste atenção nessa frase, um pouco grande. Relacionamentos com familiares e amigos são construídos ao longo de bons e maus momentos. A igreja nos transforma em homens e mulheres de Deus. Ficamos mais fortes juntos. Ao mesmo tempo, aprendemos mais sobre Deus, sobre quem Deus deseja que sejamos como indivíduos, nossas habilidades e paixões distintas. A igreja não apaga nossas personalidades, ela as fortalece ao nos conectar com o Criador, que nos fez como somos e com outros que despertam amor e força para que sequer imaginávamos ter. Ele disse: essa é a igreja. É amar uns aos outros. É caminhar com uns aos outros. É chorar com os que choram, é sorrir com os que estão sorrindo. É ser fortes juntos. Fortes juntos. Nós não somos fortes separados um do outro. Não somos. Nós somos fortes porque somos um no Senhor. Porque nós temos Cristo que é o nosso cabeça, que nos fortalece como igreja. Que nos ajuda a viver de modo digno. Que nos ajuda com as dificuldades do nosso dia a dia. E para isso nós temos irmãos que estão conosco, que nos abraçam, abraços aconchegantes. Como que você vai encontrar isso em casa? Flutuando lá pela internet. Como que você vai ter um abraço aconchegante, alguém que você possa desabafar, chorar? Como? Isso é viver igreja. Viver igreja, então, envolve resolver os problemas, ter um coração humilde diante do Senhor, diante de situações difíceis. Essa é a igreja. Nós possamos louvar ao Senhor pela sua igreja. Louvar ao Senhor porque Ele nos deu a sua igreja. Nos deu uma igreja para servir ao Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Paizinho, muito obrigado, porque o Senhor pagou um alto preço. Preço de sangue. O Senhor nos libertou do império das trevas, nós que antes estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados. O Senhor nos reconcilia com o Senhor mais uma vez. Muito obrigado, porque o Senhor nos deu uma identidade no Senhor. E obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor nos deu a sua igreja, para que nós, como povo de Deus, como comunidade do Senhor, pudéssemos caminhar juntos. Pudéssemos estar juntos. E como é bom estar junto dos meus irmãos, como é bom ter uma igreja. Como é bom poder ouvir a minha irmãzinha dizer que com 95 anos ela pode glorificar ao Senhor pela igreja. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado essa igreja. O Senhor tem usado esta igreja. Que ela continue sendo relevante nessa cidade.
ela continue, Deus, alcançando pessoas que não foram alcançadas. Nos use como igreja, nos fortaleça, nos dê humildade para reconhecer quando estivermos errados, nos dê paciência para suportar aqueles que são difíceis, nos dê um coração compungido ao Senhor para perdoar, Deus, aqueles que nos ferem. Em nome de Jesus, que nós possamos cada vez mais amar a sua igreja e desejar mais do que tudo estar aqui sempre cultuando ao Senhor, servindo ao Senhor por meio da igreja. Porque a nossa vida é a partir da igreja. É por isso que nós estamos aqui no primeiro dia da nossa semana, porque nós queremos entregar a nossa semana ao Senhor e queremos bendizer ao Teu nome e dizer que a igreja é algo mais importante na nossa vida. Não existe nada de mais importante na nossa vida do que a nossa vida com o Senhor e a nossa igreja. Muito mais do que a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa faculdade, muito mais do que qualquer coisa que está ao nosso redor, a tua igreja, o teu povo aqui reunido, não existe nada mais importante do que isso. Nos fortaleça, Pai, como igreja do Senhor, no nome santo de Jesus, que oramos. Amém. Quero mais uma vez louvar ao Senhor por esse fim de semana. Como foi bom poder conhecer os irmãos, olhar nos rostinhos de cada um de vocês. Que coisa boa, que coisa boa. Nós, de fato, já estamos com muita saudade de vocês, viu? Então, fica o nosso abraço, tanto o meu como da minha linda esposa. Foi um fim de semana muito bom. Nossa palavra para os irmãos é de gratidão. Gratidão, pastor, pelo cuidado, pelo carinho de cada um de vocês, cada um que contribuiu, cada um que foi nos buscar lá no aeroporto. Muito obrigado pelo cuidado que vocês tiveram conosco. Nós louvamos muito ao Senhor